seja resposta de orações para mulheres que foram vítimas de feminicídio. Seja resposta de orações para as mães que foram vítimas de feminicídio. Foi essa palavra que o Senhor me disse em um momento que eu orava por algo específico que eu vou contar nesse vídeo. E é essa mensagem que eu queria trazer nesse vídeo, compartilhar algo que o Senhor feriu o meu coração. E eu tenho certeza que Deus ele vai enviar esse vídeo para mulheres propositais, para pessoas pontuais e específicas. Talvez você seja uma solteira, como eu sou. Talvez você ainda não tenha gerado filhos, como eu ainda também não gerei. Ou você já é casada, ou já foi casada. Você já tem filhos e mesmo assim, de forma intencional, o Senhor envia esse vídeo até você. Independente de qual seja a nossa posição de relacionamento, ou se o nosso útero já gerou ou não gerou, ou porque ainda não tivemos a oportunidade de casarmos ou de termos um filho, ou por questões ginecológicas, eu não sei. Mas eu sei que esse vídeo precisa chegar em alguns corações específicos e mudar os nossos posicionamentos, como essa palavra do Senhor mudou o meu posicionamento. Eu trabalhei com as crianças na igreja durante 7 anos e meio, sendo líder do Ministério das Crianças. E foi o meu primeiro ministério, eu caí de paraquedas no Ministério Infantil, mas no decorrer do processo o Senhor me ensinou a amar muito as crianças, que não eram meus filhos, mas amá-los com um amor muito, muito doce, um amor também que corrige, porque a tia do Ministério Infantil tem uma responsabilidade, né, de falar do Jesus que não gosta do pecado das crianças, e as crianças também já têm seus pecados. E do Ministério Infantil eu me tornei missionária de crianças, então eu vou pelo Brasil pregando também pelas crianças nas viagens missionárias, e isso mudou toda a minha percepção que eu tinha sobre as crianças. Antes disso, antes de ser líder do Ministério das Crianças, e antes de ser capacitada pelo Senhor, porque durante esses 7 anos e meio o Senhor fez grandes coisas na minha vida, eu fiz cursos de Ministério das Crianças, de liderança, porque eu fui me entregando para aquele chamado que o Senhor tinha para minha história. Até um tempo, né, fui líder do Ministério das Crianças, mas quando o Senhor encerrou esse tempo dentro da igreja, eu perguntei para Deus assim: Senhor, mas tudo aquilo que o Senhor falou e fez na minha história, né, me capacitando para pregar a tua palavra para as crianças, o que eu vou fazer com isso? Descartar? E aí o Senhor me dá uma nova direção. Você vai agora pregar fora das 4 paredes da igreja. Você vai falar de mim, do poder do Senhor, do Deus da salvação para as crianças fora da igreja. Você agora vai ver um período até um tanto quanto mais desafiador, né? Porque na igreja a gente já tem a plataforma montada, a gente já tem as crianças que estão ali. Fora da igreja a gente vai ter que buscar as crianças. Não são todas que estão querendo ouvir aquilo que, diferentemente das crianças da salinha, elas estão ali intencionalmente para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Paralelo a isso, né, que eu comecei a questionar o Senhor e ele responde que eu vou agora pregar para as crianças, eu também já tinha me tornado missionária, então já ia pelo Brasil pregando para as crianças. Na minha adolescência, eu fui ferida por uma ferida muito amorosa em relação à adoção. Eu lembro que eu era adolescente ainda, a internet era discada, e eu ficava buscando no Google informações de como adotar crianças. Eu queria que os meus pais adotassem um filho para mim quando eu era adolescente. Porque realmente, desde muito cedo, eu fui ferida com a orfandade, eu posso dizer melhor assim. Eu ficava pensando na mãe, sabe, daquela criança. Por que aconteceu esse abandono? Por que aconteceu essa rejeição? Eu nunca tinha, desde quando o Senhor me feriu com a ferida de amor, eu nunca vi essa mãe com os olhos do sentido assim, eu abomino essa mulher que abandonou seus filhos. Eu nunca tinha sentido raiva, ira, mágoa, porque muitas vezes quando a gente pensa, né, sobre os orfanatos, sobre as casas de abrigo, sobre os órfãos, a gente fica assim, nossa, eu não consigo entender porque uma mãe abandona os seus filhos, quando na verdade não é somente abandono, não é somente rejeição. Existem muitos motivos que fazem com que aquelas crianças estejam ali. Situações escassas, situações de miséria, situações de rua, situações de mães que morrem de doenças. E acontece que nos dias de hoje o feminicídio tem aumentado em números gigantescos. Essa violência contra a mulher tem ceifado a vida de muitas mulheres que são mães. E a pergunta que fica é: para onde estão indo as crianças? Os filhos das vítimas de feminicídio, para onde estão indo essas crianças? Elas estão indo para os pais? Muitos deles foram abandonados pelos pais. E quem mata essas mulheres são os próprios pais. Para onde estão indo essas crianças? Para as avós maternas? Mas qual é a situação que essas avós têm? Elas têm condições psicológicas, financeiras de cuidar dessas crianças? A verdade é que nem toda criança que está dentro das casas de abrigo, de fato elas foram abandonadas por essas mães cruéis, que muitas vezes o nosso senso comum faz a gente pensar que todas as crianças que estão ali passando por esse processo são vítimas de mães que abandonaram elas. Muitas mães morreram.
ou por vítimas de doença, ou vítimas de feminicídio, porque o feminicídio tem crescido de forma gigantesca na nossa nação e na nossa geração. Então, desde quando eu era jovenzinha, quando eu era adolescente, que o Senhor começa a me ferir com a ferida do amor pela adoção, essa curiosidade de querer saber como que adotava. E eu sabia de tudo, gente. Eu olhava no Google, eu anotava, eu tinha um caderninho que eu anotava passo a passo onde eu tinha que ir, porque eu sabia que haveria de ter um momento que eu seria uma mãe adotiva. E aí, desde a minha adolescência, eu começo a orar ao Senhor pela minha filha do coração. Eu falo que eu começo a gerar ela em oração. Eu não vou gerar ela no meu útero, mas eu vou gerar ela em oração. E aí eu começo a orar pelos meus filhos, né? Eu pedi ao Senhor para que eu tivesse 3 filhos, 2 meninas e um menino, e que fosse uma menina gerada no meu ventre, um menino gerado no meu ventre, mas uma menina específica eu começo a gerar desde os meus 13, 14 anos em oração. É a minha filha do coração. E quando eu me converto e eu começo a aprender e entender mais da palavra do Senhor e vejo que eu sou filha adotiva, que a palavra do Senhor não era para ter me alcançado, que a salvação do meu Deus não era para me ter alcançado e que Ele me enxertou nele mesmo e eu sou um amor de adoção e isso não me difere do povo judeu, que Ele me ama de tamanha forma, eu começo a falar assim com Deus, peraí. Tem um amor da adoção que não faz diferenciação. E eu tenho certeza, Jesus, que se esse amor me marcar, eu vou entender mais ainda o seu amor por mim. Então eu começo a entender no meio desse processo todo, após a conversão, que o amor da adoção me marcou quando Jesus me escolhe. Não quando eu penso que estava sendo marcada pelo amor, quando eu vou para o Google na adolescência buscar informações. Eu já tinha sido marcada. E aí eu começo a orar por essa menina e eu sempre orava assim, Senhor, eu não sei quem é essa criança, eu não sei de onde que ela vai nascer, eu não sei quem é a mãe dela. Só que durante esse tempo todo de oração dessa adolescência, eu crio um vínculo muito espiritual com essa mãe da minha filha. E eu sempre orava assim, ô Senhor, Deus, se acontecer alguma coisa com ela, faz ela ter certeza de que o Senhor vai cuidar bem dessa menina e me prepara para cuidar dessa criança. Gente, eu fazia essa oração 13, 14, 15 anos, eu já orava por essa menina e eu dizia para Deus trazer paz pro coração da mãe dela, que ela seria bem cuidada por mim e pedia capacitação do Senhor para que a minha filha pudesse ser amada da mesma forma que os meus filhos gerados no meu ventre. Que eu não queria fazer diferenciação entre eles, eu já pedia capacitação do Senhor por isso. E eu sempre falava, Deus, se ela falecer, vítima de alguma doença, de algum acidente, e ela tiver alguns segundinhos de medo, porque a gente sabe que toda mãe, ela tem medo de morrer, porque ela sabe que o filho não vai ser tão bem cuidado como só ela cuidaria. E toda mãe tem esse medo, então eu ficava pensando, se ela tiver alguns segundinhos antes, traz a paz pro coração dela que o Senhor vai cuidar dessa menininha. Desde criança eu oro por isso. 13, 14 anos, gente, na minha fase, as meninas de 13, 14 anos hoje é umas meninas que já sabem muito mais coisas do que eu, mas na minha idade, na minha época, como eu diria, 13, 14 anos era praticamente uma criança. E o Senhor já tinha me ferido com essa percepção. Só que os anos se passaram, muitas coisas foram acontecendo. E embora eu tivesse ainda essa oração, né, no meu coração, ainda fizesse essa oração pro Senhor, não era mais com tanta rotina como era antigamente, né? A gente vai orando por muitas outras coisas, muitos outros problemas, muitos outros conflitos vão acontecendo, a gente vai tendo muitas orações, muitas intercessões, e algumas orações a gente ainda tem, mas não é falada com tamanha frequência. E aí eu passo, né, os anos, e eu chego na casa dos 30 anos, e eu começo a pensar que eu já estou velha para ser mãe, para gerar filhos biológicos. E aí eu começo a ter alguns conflitos internos em relação à maternidade, onde eu gero um medo muito grande de ser mãe na casa dos 30 e poucos. Começo a fazer aquelas contas, né, de que se eu for mãe com 30, meu filho vai ter 15, eu vou estar com tantos anos, quando ele for adolescente, eu vou estar uma idosa. Cheguei à conclusão de que eu não queria mais ser mãe, que a maternidade me assusta, que pela idade que eu estou tendo, provavelmente a minha gestação vai ser uma gestação de risco, e aí eu começo a fazer alguns exames para poder saber se eu tenho endometriose, e descubro que também tem, então, ai meu Deus, então é de Deus mesmo não ter filho. Eu começo a arrumar algumas desculpas para não gerar filhos, porque eu tenho agora um medo de ter filhos biológicos. E automaticamente, por ser uma solteira, né, na casa dos 30 anos, a gente entra nesse conflito direto de, será que eu ainda vou casar? Será que ainda tem uma pessoa por aí para que Deus possa me abençoar? Então eu começo a dar uma sentença sobre a minha vida. Eu não vou gerar, eu não vou ser mãe. Esse vídeo vai chegar em pessoas propositais. E aí,
eu começo a arrumar inúmeras desculpas para não gerar, inclusive de que se eu engravidar nessa altura do campeonato, fica mais difícil de voltar ao peso normal, e como eu tenho alguns conflitos com a obesidade, pode ser prejudicial para mim. Então, para não mexer nessa caixinha de novo, é melhor a gente ficar eu aqui de um lado e a maternidade do outro. E isso engloba também a questão da minha filha adotiva. Ela foi ficando, né, sendo uma oração que eu ainda fazia, porque eu pensava, não, essa filha eu quero gerar, porque o Senhor vai nos conectar. Eu sempre tive essa certeza de que o Senhor iria nos conectar. E aí, a maternidade gerada, né, ela tem toda uma burocracia de ter um marido, de ter uma saúde, disso ou daquilo. Então, a maternidade gerada não. Mas eu continuava sentindo no meu coração, a filha do coração, é uma menina, desde a minha infância. E aí, o tempo foi passando, eu conheci muitas crianças, eu vi coisas que o Senhor fez na vida de muitas crianças, mas também ouvi histórias de crianças que deixam a gente muito triste, principalmente quando a gente vai fazer as viagens missionárias em cidades muito carentes. A gente ouve todos os tipos de abandono, todos os tipos de rejeição, todos os tipos de abuso, e aí a gente começa a ter um conflito muito grande dentro da gente. Qual é a minha utilidade no reino de Deus para salvar essas crianças? Como que eu posso salvá-las? Trazer todas para minha casa seria uma salvação, ou de fato semear a palavra do Senhor Jesus? É um conflito que eu acho que todo missionário que tem o chamado para crianças traz na alma. Como que eu posso salvar todas essas crianças dos abusos? Como que eu posso salvar todas essas crianças da miséria, da escassez? Como que eu posso realizar sonhos dessas crianças, que muitas vezes são sonhos tão pequenininhos e muitas vezes são sonhos como os nossos, quando nós éramos crianças. Então, assim, é muito bonito trabalhar com as crianças. Eu falo que o Ministério Infantil é um ministério que trabalha com as crianças, mas que não pode ser um ministério de infantilidade. É talvez um dos ministérios mais maduros. E eu tenho a convicção de 100% de certeza que é o ministério que é a menina dos olhos do Senhor Jesus. É a paixão de Jesus, o ministério com as crianças. Então a gente tem essa responsabilidade, e ao decorrer do caminho, o Senhor vai colocando sobre as nossas vidas o amor que Ele tem pelas crianças e também a dor que Ele sente quando as crianças são vítimas de todos os tipos de crueldades que o mundo tem feito na vidinha delas. Quanto mais cedo o diabo toca na vida de uma criança, mais rápido ele rouba a identidade dela e ele rouba todo o destino profético dessas crianças. Nós, como ministras da palavra do Senhor Jesus para as crianças, como missionários, como mães, como tios, temos a responsabilidade de chegar nessas crianças antes dos abusos, antes da prostituição, antes da pornografia, antes das drogas. E depois, quando tudo isso já acontece, a nossa responsabilidade de chegar apresentando o Senhor Jesus e outras também ciências, como a psicologia, né, para poder a psicanálise infantil, para poder ajudar essas crianças, tende a ser uma responsabilidade muito madura. O Ministério Infantil, o chamado para ministrar para as crianças, não é entretenimento, não é oba-oba. E eu falo como ministra das crianças, né? Por mais que eu não tenha gerado filhos, as pessoas podem pensar que talvez eu não tenha moral para poder falar, mas são algumas longas caminhadas, alguns longos quilômetros de estrada e também de anos, lidando de frente com essas demandas infantis. E eu não digo que somente as crianças que estão afastadas da igreja que têm problemas, não. As crianças que são filhos de pais cristãos têm problemas tão quanto radicais, profundos e tristes do que as crianças que não estão na presença do Senhor. O diabo ele não faz diferenciação se a criança é filho de crente ou se não é, e as crianças têm sofrido. E nós vamos sendo gerados, né, através do Senhor Jesus, a sofrer com os que sofrem e também ficar muito alegre com as crianças que têm experiências incríveis com o Senhor. Quando Jesus marca essas crianças, ainda na primeira infância, ainda pequenininhos, é uma marca impossível de ser apagada. Mesmo que a criança se afaste, ela já tem uma marca. E eu falo isso com experiência própria. Eu fui impactada, eu fui marcada por experiências com o Senhor Jesus nos meus 4, 5, 6 aninhos. E mesmo quando eu me afastei, eu nunca mais esqueci daquela presença do Senhor que me alcançou quando eu era criancinha. E então, eu saí do Ministério Infantil, dando uma acelerada na história. Eu saí do Ministério Infantil e comecei a responder o chamado do Senhor, né? Junto às mulheres, florescendo junto com as mulheres. E eu conflitava isso dentro da minha mente. Deus, o que eu vou fazer com tudo isso que o Senhor me permitiu viver com as crianças? E aí veio um direcionamento que eu estaria ministrando para as crianças nas viagens missionárias, né, nas missões que acontecem de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, que é o tempo que o Ministério de Missões que eu faço parte realizam as viagens missionárias. Mas ainda assim eu achava pouco, 4 vezes por ano, de 4 em 4 meses. E aí teve uma situação que, um trabalho de faculdade, a gente foi fazer um trabalho de faculdade e precisava arrecadar chocolates na Páscoa.
E aí uma moça foi e falou assim, olha, eu conheço uma casa de crianças, um abrigo que acolhe crianças na cidade, que é a minha cidade, a cidade de Santa Luzia. E aí ela foi e indicou essa instituição para que nós pudéssemos fazer uma ação social de Páscoa nessa instituição. E aí eu fui uma das pessoas que fui servir, né, a gente fazia as entregas dos chocolates na Páscoa, e eu fui nessa casa de abrigo. Foi a primeira vez que eu tinha entrado numa casa de abrigos. Por mais que desde a minha adolescência eu sempre tinha orado, né, para que eu pudesse ter uma filha de coração, eu nunca tinha ido num abrigo de crianças, foi a primeira vez. E aí, quando eu cheguei nesse abrigo, deu um nó na minha garganta. Um nó na minha garganta, porque eu sabia, né, que aquelas crianças tinham diversas histórias, mas eu nunca tinha visto elas de pertinho. E aí, quando eu entro no abrigo, nossa, é muito mais impactante do que eu tinha imaginado. Porque você vê aquelas crianças, e por mais que elas estão bem cuidadas, o abrigo que nós somos era um abrigo muito simples, muito humilde, mas muito bem organizado, limpinho, bem cuidado essas crianças estavam, mas ao fundo você sabe que elas trazem, né, nas suas histórias que talvez nós adultos não vivemos. Históricos de brigas, de morte, de abandono, de rejeição, de alcoolismo, de drogas, de escassez, de miséria, de fome. Elas já são marcadas pela rejeição. E eu lembro que no primeiro dia que eu fui nesse abrigo, eu olhava para elas assim, eu falava, Deus, elas já têm a marca da rejeição. Eu fui rejeitada por um relacionamento e eu fiquei 7 anos presa a um relacionamento, presa à rejeição, precisei passar por diversos processos de tratamento. Imagina essas crianças. Se eu adulta, a rejeição já quase me matou, imagina essas crianças que já têm essas marcas da rejeição. Gente, pra mim foi muito difícil, eu engoli o choro, não podia chorar, até porque as pessoas que estavam comigo não eram cristãs, então elas não entenderiam. Nesse dia eu não pude pregar pra elas, porque a faculdade é secular, tinha pessoas de diversas outras religiões, então nós respeitamos, né, o motivo pelo qual nós estamos ali, que era um trabalho acadêmico de realizar uma ação de Páscoa dentro daquele ambiente. Então, não fui como uma ministra, mas o meu coração olhava assim, queimava, e eu falava, não, eu preciso voltar aqui como ministra das crianças, porque era um lugar muito próximo da minha casa, tipo 10, 15 minutos, e eu não sabia da existência daquele lugar até o dia que a moça indica esse abrigo para nossa ação social de Páscoa na faculdade. Então, logo depois, eu voltei lá. Eu falei assim, não, eu vou voltar. E eu tinha um grupo de mulheres, né, pelo qual eu fazia parte. E eu falei com as meninas, falei, gente, conheci uma casa de abrigo de crianças. Nós podemos fazer uma ação, arrecadar algumas caixas de chocolate. Eu queria muito levar algumas bíblias para as crianças. E aí todo mundo, nossa, eu quero ir. Algumas pessoas diziam assim, eu não tenho coragem de ir, porque eu não aguentaria ver as crianças, não consigo entender como que uma mãe abandona as suas crianças e afins. E eu, desde pequena, desde novinha, eu sempre soube que havia todos os tipos de situações ali, né? Não somente abandono de mães. Eu falei, não, gente, mas não é só sobre isso, né? Embora realmente aconteça um abandono, mas muitas mães não têm emprego, elas não têm condições de criar, então elas estão esperando a justiça, né? Um emprego, uma casa, são crianças de situações de rua, não é somente abandono de mãe, porque eu sempre tive essa percepção. E aí, eu queria fazer muito uma ação social nesse abrigo, né, das crianças, e levar algumas pessoas junto comigo, só que as pessoas tinham os seus afazeres e não conseguia ir todo mundo. A ideia que eu tinha tido ia faltar trabalhadores, né, para demanda. Então eu falei assim, Senhor, será que carece da gente adiar essa ação e ir no outro mês, que vai ter mais tempo? O Senhor falou comigo assim, não, eu quero que você vai, independente de quem não for, eu quero que você vai em dia específico ainda neste mês, que era o mês que eu estava me organizando para poder ir. E aí eu comecei a organizar, não, eu vou levar isso, vou levar aquilo, vou pedir doação disso, vou tentar comprar as bíblias, vou olhar a faixa etária das crianças para poder levar bíblias de infantis para as crianças e bíblia de adulto para os adolescentes. Então eu comecei a projetar aquilo, porque quem é tia do Ministério Infantil sabe muito bem projetar eventos para as crianças, né? Tá tudo na memória assim. E aí o Senhor falou comigo assim, mas é só isso que você vai fazer? Você não vai orar? Você não vai perguntar qual que é a missão que você tem para cumprir ali? Eu, então, Deus, você estava meio que esquecendo, né? A gente fica tão empolgado para fazer algumas coisas que a gente esquece de ir sobre a palavra profética do Senhor. E aí eu fiz uma oração, falei, Deus, eu preciso ser ferida pela palavra do Senhor que me empodera a ir para este abrigo, né? Porque eu não chego ali de forma simplesmente colocando foco nos presentes ou nas Bíblias e esqueça de cumprir uma chamada do Senhor da minha vida para aquele lugar. E aí o Senhor me fere com uma ferida de amor novamente em relação às crianças daquele lugar, daquela casa de abrigo. E o Senhor falou comigo assim, eu quero que a partir de hoje você seja resposta para as mães que morreram vítimas de feminicídio. Foi assim, enfático. E eu nunca tinha parado para pensar nas crianças vítimas de mulheres que foram mortas por seus parceiros, por serem mulheres.
A gente sabe que isso acontece o tempo todo, você vê o tempo todo nas manchetes, a gente que tem esse contato mais com o universo feminino, o tempo todo nós estamos vendo essas demandas. Acontece com a gente, né, conhecido, mas você só tem percepção de algumas coisas quando Jesus te fala. Quando Jesus abre os seus olhos, ou quando Jesus pega o seu rosto e fala, a partir de hoje, eu tô te dando foco para essa área. E aí as coisas mudam nas nossas vidas. E aí eu tomei um susto, porque a direção do Senhor foi muito enfática, e aí eu começo a sofrer a dor daquilo que Deus também tem sofrido. Quando Ele nos fere com a ferida de amor, Ele também nos fere com um constrangimento, com um quebrantamento, porque para você amar uma coisa que Jesus ama, você precisa primeiramente sentir o que Jesus sente por aquilo. Então, se Jesus ama uma situação específica, primeiro ele sente dor, ele sente compaixão daquela dor, para que ele possa amar aquela situação. E é isso que o Senhor faz com a gente. Então, ir em um orfanato, em um abrigo, de forma comum, qualquer pessoa vai, mas chegar ali, amando o que Jesus está sofrendo, é só quem recebe essa direção do Senhor. E é por isso que eu já quero dizer isso. Se o Senhor te trouxe até aqui, talvez você ainda não sinta a dor que ele sente, mas é um convite do Espírito Santo para nós, para mim também, que preciso ser constantemente influenciada por aquilo que Ele ama, chorar com que Ele chora e amar aquilo que Ele ama, a perguntar ao Senhor constantemente, Jesus, o que o Senhor quer, para quem o Senhor quer que eu seja a resposta do Senhor hoje? E aí Ele vai nos ferir com algo, e a dor, a tristeza, vai fazer com que a gente se sinta em pé, levantado, e falar assim, eu quero ser a resposta de Deus para essa situação que Ele me designou. E até então, eu estava indo para esse abrigo, de uma forma tipo assim, vou ir porque eu sei que ali existe, porque eu sei o que eles precisam ter, mas Deus muda essa minha percepção quando Ele me dá um direcionamento. Eu quero que você vá naquele lugar, nessa data, porque tem que ser nessa data, nessa fase, né, da sua vida, nesses dias específicos, não pode passar para o mês que vem, porque eu quero que você seja a resposta para mães que foram vítimas de feminicídio. E aí o Senhor, eu tinha esquecido das orações que eu tinha feito pela minha filha, porque a minha vida mudou tanto, tantas demandas, tantas temáticas, tantos problemas, tantos conflitos, tantas camadas, que algumas coisas que a gente ora vai ficando para trás. E eu tinha esquecido que eu orava por essa mãe, que eu orava falando com ela, Jesus, se ela acontecer alguma coisa, faz ela sentir paz no coração, que a filha dela vai ser bem cuidada. Gente, quando Deus começa a me falar isso, eu começo a lembrar dessas orações, e eu começo a entrar num estado assim, de muita compaixão por essas mulheres. E aí o Senhor, eu fiquei muito em conflito, porque o Senhor, Ele mudou os meus lugares de cumprimento de propósito. Eu fui treinado no Ministério Infantil, mas hoje Deus fala comigo através das mulheres, sobre esse conflito feminino. Então, quando Deus me envia para um orfanato novamente, para uma casa de abrigo, o meu conflito eu ainda estou cumprindo o propósito com as crianças, eu vou cumprir esses dois propósitos, ficar tipo assim, entre lá e cá, não que não seja um problema, mas começa a ser um conflito dentro de mim. Eu tô sendo muito sincera aqui, gente, porque eu sei que talvez isso também pode ser um conflito de outras pessoas. E aí o Senhor vai me dar esse amor por essa mulher, por essa mãe que foi vítima de feminicídio. E Ele fala comigo assim, você ainda tá servindo as mulheres, só que em outro ponto. Você tá servindo a oração dela, você tá sendo resposta minha na vida dela, mesmo que ela não esteja em vida. Eu tô cuidando dela, eu tô cuidando da geração dela, levantando uma geração de mulheres que vai cuidar dos órfãos, das mulheres que não pediram para os seus filhos serem abandonados num abrigo. E aí eu começo a entender que quando a gente se disponibiliza para ser resposta de Jesus na vida de pessoas, de crianças, de mulheres, Deus, Ele vai nos levar para lugares onde essas mulheres estão orando e elas não conseguem mais chegar. E aí o Senhor começa a falar comigo sobre onde estão indo os órfãos, para onde estão indo os bebês, para onde estão indo os adolescentes, para onde estão indo os meninos que um dia tinham colo e no outro dia não tem mais colo. Para onde que estão indo essas crianças? Estão indo para os pais. Será? Muitos abandonaram, muitos são os agressores. Estão indo para as avós maternas. Será que essa pessoa tinha mãe? Essa mulher que foi vítima de feminicídio? Será que a mãe tinha condições de criar esse filho? Será? Muitos estão indo para as casas de abrigo. Muitos estão tendo as suas vidinhas totalmente transformadas. Um dia tinha casa, um dia tinha comida no prato, um dia tinha, com muito aperto, uma mãe, mas não tem mais. Gente, isso é tão triste.
Porque às vezes a gente já é órfão, né? A nossa mãe já foi, ou a nossa mãe está em idade bem avançada. A gente tem a mãe da gente ainda, ou a gente não tem a mãe. A gente sabe o que é sentir falta da mãe já adulto, sabe? Quando você já passou por vários processos, quão difícil é perder uma mãe. Imagina uma criança, e muitos deles estão vendo os assassinatos. E aí, na semana que o Senhor começa a me ferir com essa ferida, eu tenho uma amiga que é enfermeira, e aconteceu um feminicídio na cidade, né? E ela era enfermeira, e foi ela que atendeu essa mãe. Ela recebeu facadas nas costas. E ela tava arrasada, ela foi pro Instagram e ela postou: gente, eu tô arrasada, eu nunca tinha visto uma situação dessa, mesmo sendo enfermeira. E ela foi, a vítima de feminicídio chegou nesse hospital, né, que minha amiga trabalha. E a minha amiga recebe ela como ali os primeiros cuidados e acompanha ela, né, na transferência de um hospital para o outro. Então ela foi com ela no SAMU, na ambulância. E a minha amiga relata que essa mulher chorava muito e apertava a mão dela pedindo: pelo amor de Deus, não me deixa morrer. E ela chega no outro hospital com vida, mas poucos minutos depois que ela chega no hospital que ela estava sendo transferida, ela falece. E a minha amiga fica péssima, porque ela sentia a responsabilidade de não deixar aquela mulher morrer. E ela relatou no Instagram, e eu vi o vídeo dela, e quando ela foi falando, eu só fui sentindo assim a confirmação do Senhor, através da percepção de uma enfermeira que tinha cuidado da mãe. E aí a minha amiga falava, ela tinha um filho de 8 anos e o menino presenciou tudo. Então, assim, quando ela pedia pra enfermeira: não me deixa morrer, ela estava dizendo pra enfermeira assim: eu tenho um filho de 8 anos, eu preciso ficar viva por causa dele. E ela lutou contra a vida dela, mas aprove o Senhor que ela foi vítima de um feminicídio. E tudo isso na mesma semana, sabe? O Senhor foi usando algumas coisas pra me trazer esse direcionamento. Você vai servir as mulheres quando você também serve os filhos dela. Como quando você orava. Lembra que você orava, filha, pedindo para que a mãe da sua filha, ela tivesse paz? Mas e se eu quiser te dar hoje vários filhos de coração? Talvez você não vai trazê-los para morar na sua casa, mas você vai plantar sementes no coração deles que pode mudar totalmente o destino profético deles. Você pode levar uma semente que vai ter na vida deles uma marca que vai cobrir a marca do feminicídio, que vai cobrir a marca da agressão, que vai cobrir a marca da rejeição, que vai cobrir a marca do abandono. E a única coberta, né, a única semente, a única cobertura que tem o poder de cobrir, de tampar, de curar, de salvar essas marcas, é a mensagem que Jesus se importa com essas crianças. A mensagem que Jesus me ensinou muitos anos atrás, quando eu era líder do Ministério Infantil. E o Senhor começou a falar: eu quero uma geração de mulheres empoderadas pelo Espírito Santo, ministras da palavra do Senhor Jesus, que vão cumprir propósito de vida fora das 4 paredes, sendo resposta de mães que não queriam morrer, que não pediram para morrer, que tinham medo de morrer, mas foram vítimas do feminicídio. Gente, a palavra do Senhor eu quero ler para vocês. Em Cantares 4, quando o amado elogia a amada, quando ele, cheio de amor, fala do que ela é. A gente sabe que Cantares tem essa linha, né, do casamento entre o homem e a mulher, mas também é um elogio que o Senhor Jesus faz à noiva, que é a igreja, e a igreja somos nós. E aí, o amado fala assim no versículo 22, no versículo 12 do capítulo 4. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de rena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que desce do Líbano. Ai, Ju, mas isso aqui uma coisa tem a ver com outra coisa. O amado fala que a amada, você, eu, somos como um jardim fechado. E um jardim fechado, cuidado, regado pelo Senhor Jesus. E que do nosso jardim sai essências, sai perfume, sai flores, sai frutos selecionados pelo Senhor Jesus. Do nosso jardim sai rios, sai fontes que alimentam outras pessoas. De nós, mulheres marcadas, seladas pelo Senhor Jesus, sai vida, sai beleza, sai abraços que amam, que cuidam, que confortam, que movidas pelo Espírito Santo, nós podemos e devemos amar e abraçar de forma que a cobertura que vai cobrir o medo, que vai cobrir a rejeição, que vai cobrir o abandono, esteja nos nossos abraços,
nos nossos braços, nos nossos olhos, visualizando essas crianças nos olhos delas e dizendo: eu vim trazer uma mensagem, eu vim trazer uma palavra, eu vim ser resposta da sua mãe que não está mais aqui. E a gente serve essas mulheres que não estão em vida, mas as orações dessas mulheres continuam sendo eternas. Enquanto essas crianças estiverem vivas, o Senhor ainda está respondendo a oração delas. E, gente, se Deus responde a oração de quem não está viva mais, você pode ter certeza que Ele vai responder a sua oração. Mas seja a resposta do Senhor Jesus na vida de outras mãezinhas, de outras mulheres. E o Senhor foi falando isso ao meu coração: empodere mais, vai para o YouTube, vai gravar um vídeo falando sobre isso. Eu quero levantar mais mulheres. Eu quero colocar esses úteros floridos, mesmo que ainda não tenham gerado filhos. Ai, eu tinha tanto medo da maternidade, gente. O tempo, né, foi desenvolvendo o medo que eu tinha. Mas quando Deus me feriu, eu falei: meu Deus, eu preciso assumir o meu lugar de maternidade, de mãe de nações. A palavra do Senhor vai nos chamar para sermos essas mães de nações. De nós vão sair nações. De uma criança a gente nasce uma nação. Da mesma forma que nós precisamos entender isso, o diabo já entendeu e ele está destruindo nações e corrompendo nações. Porque se ele mancha uma pequena nação vindo de uma criança, ele está manchando toda a estrutura dela do futuro. E nós podemos ser respostas. O Senhor me impeliu aí naquela casa de abrigo e começar a ser resposta dele, bombardear o inimigo na vida daquelas crianças, levando amor, caixa de bombom, pizza, biscoito, leite, bíblia, caixa de bis, brinquedo, qualquer coisa, mas acima de tudo entendendo: eu não entro aqui somente com a minha mão cheia de presentes, eu entro com o meu coração cheio de afeto e com a minha mente direcionada pelo Senhor, porque agora eu cumpro um propósito. Tem criança que mãe orou para Deus, para que elas não fossem abandonadas. Tem crianças que a mãe não queria morrer, porque a gente tem essa percepção, eu vou bater de novo nessa tecla, a gente tem essa percepção de que as crianças que estão ali, elas foram abandonadas porque as mães quiseram abandonar. Não são todas. E mesmo as que a mãe quis abandonar, que a gente vai poder mudar? Eu só tenho que ser resposta, gente. Quando eu entrei no abrigo pela primeira vez e que me deu um nó na garganta, eu ficava pensando assim: qual é a história de cada uma delas? Eram 36 crianças quando eu fui a primeira vez. Qual é a história delas? Porque cada criancinha ali tinha uma história. Tinha um bebê, gente, de 3 meses. Ele já tinha uma história. E aí aquilo faz com que a gente entenda que o nosso lugar no mundo é como um jardim, que de mim flui coisas boas, flui beleza, de nós flui vidas. Sabe, muitas vezes eu me pegava pensando, porque eu não era mãe, o meu instinto materno precisava ser, tipo, sei lá, guardado numa caixinha, as 7 chaves, e só iria sair pra fora no dia que eu fosse mãe, ou no dia que a minha filha adotiva chegasse. E o Senhor falando: eu já te chamei com instinto materno desde que você cuidava das suas bonecas. Por que você não pode ser agora? Algo tão perto da sua casa, o Senhor me dizia. E sabe, amadas, eu sei que hoje em dia existem muitas pessoas que não podem gerar filhos por questões ginecológicas. E eu sei que às vezes o nosso sonho, nossa, é muito triste quando o Senhor não nos obedece, né? Tô brincando. Quando o Senhor frustra os nossos sonhos, por sei lá por qual motivos, às vezes a gente quer respostas, né? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, eu já vi, é por que a mulher do baile funk, sendo bem radical assim, por que ela consegue engravidar cada mês e eu que posso ter um filho, eu que quero amar um filho, eu que tenho condições financeiras de criar um filho, não tenho filho? Gente, eu não tenho essa resposta. E também não quero dizer que a dor de uma mulher que não pode gerar filhos é pequena ou é mesquinharia, porque eu sei que não é. Eu já tive meus momentos de perguntar pra Deus por que eu ainda não gerei. Eu ainda, quando fazia os exames para poder saber se eu tinha endometriose ou não, eu ficava conflitando. Poxa, Deus, eu cuidei do filho de todo mundo, de tanta gente, eu já perdi a conta de quantas crianças eu cuidei para poder chegar nessa... não vou chorar. Para poder chegar nessa fase da minha vida e descobrir que eu também não posso gerar filhos. Eu não sei essas respostas, mas eu só sei que Deus mandou eu vir pra cá e poder falar que é pra gente ser resposta pra essas mulheres que oraram, que não quiseram morrer, que tinham medo de morrer. É por isso que eu falei que talvez esse vídeo vai alcançar mães que já geraram, porque só você vai saber o medo que você tem de morrer e seu filho ficar aí. Agora você pode ser resposta de alguém. Mas enfim, quando o Senhor nos tira da nossa zona de conforto, é muito desconfortante. Mas eu queria muito compartilhar isso aqui. Que o Senhor levante uma geração de mulheres que vão ser empoderadas pelo Espírito Santo a cuidar dos órfãos, porque como diz a palavra do Senhor lá em Tiago,
É essa a verdadeira religião, que a gente cuide dos órfãos e das viúvas. E existem mulheres levantando para cuidar das viúvas e precisa ter uma parte de nós, e eu me incluo nessa parte, que se levanta para cuidar dos órfãos. E aonde estão os órfãos? Gente, dentro da nossa casa a gente não consegue alcançar muita coisa não. A gente consegue alcançar muita coisa, mas a gente não consegue alcançar o que Deus quer que a gente alcance. Às vezes a gente fica tão sobrecarregada com algumas funções eclesiásticas, a gente fica pensando em tantas coisas e o Senhor quer tanto nos fazer transitar para outros lugares. Eu vou falar algo que talvez possa soar como algo muito escandaloso, mas eu fui algumas vezes muito confrontada dentro da igreja, sendo ministra das crianças, porque eu cuidava de filho de crente. Eu cuidava de filho de crianças que merecem amor, que merecem cuidado, que precisam ter um ministério estruturado para elas. Mas muitas vezes eu ficava ensinando as crianças coisas que os pais podiam ensinar. A gente tinha que ficar ensinando princípios bíblicos básicos que a palavra de Deus fala que é os pais que têm que cuidar. E aí a gente fica sobrecarregada, querendo fazer festas assim maravilhosas, o que não é errado, mas que muitas vezes faz com que a gente só enxergue aqui. E Deus deu dons, talentos, porque não é para todo mundo. Que Deus dá o talento e o dom de pregar para as crianças. O que eu quero dizer é, saia para fora, tia do Ministério Infantil. Faça a sua excelência dentro da igreja, mas não se prende somente adentro, porque não é todo mundo que tem o dom, o talento e o chamado de pregar a palavra da salvação através das cores. Você pode pegar o melhor pregador da sua igreja e colocar ele para pregar para as crianças que ele não vai conseguir. A oratória dele, todos os cursos dele não vai conseguir, porque tem gente específica que Deus põe um donzinho maravilhoso chamado pregar na linguagem das crianças. E somos nós que o Senhor tem chamado. É pra gente que o Senhor tem falado, eu quero que você seja a resposta dessas mães que não queriam morrer. Porque nós temos um dom de falar com elas, de ir até elas. E às vezes a gente fica assim, mas pra mim poder ir no orfanato, eu preciso levantar muitas doações, só vai. Sabe o que você pode fazer? Você vai pegar uma folha de ofício, lápis colorido, os visuais que você já tem e só vai. Porque não é isso que a gente às vezes faz quando tá tarefado, a gente não pega uma folha de ofício, imprime e leva para as crianças colorir, conta a história e leva para as crianças. É só isso que esses meninos precisam. As demais coisas vão acontecendo no meio do caminho. Ai, gente. Falar do medo que eu tinha da maternidade me confronta um pouquinho, mas que esse vídeo seja carregado de verdade e que ele vá para o coração de pessoas intencionais. Eu estou aqui me preparando porque hoje eu farei a visita ao abrigo, mas antes de ir eu precisava deixar algumas sementes lançadas por aqui. E nos próximos vídeos eu vou contando algumas experiências, algumas histórias que vão me florescendo, que vai sendo instrumento do Senhor para nos forjar. E outros vídeos virão sobre esses assuntos, mas hoje eu queria falar isso. Que a gente possa entender que a palavra do Senhor já nos diz que através de nós flui muitas coisas boas, que o Senhor já investiu em nosso cuidado, tratamento, cura, o Senhor já curou as nossas dores, as nossas rejeições, e que existe uma unção no nosso abraço, que o Senhor depositou em nós, que essa unção, que Ele nos curou, quando Ele nos abraçou, hoje nós podemos abraçar outros, cuidar de outros, e outros serão cuidados e curados. As crianças, elas não precisam chegar na fase adulta para serem curadas das dores que elas já estão vivendo na infância. Quanto mais cedo elas forem curadas, quanto mais cedo elas forem tratadas, quanto mais cedo o Senhor chegar na vida delas após uma grande perda, uma grande tragédia, com mais facilidade a gente vai conseguir que essa criança se submeta a processos de cura. E é muito importante que nós estejamos em todas as pontas, na igreja, para aqueles que estão sofrendo, mesmo sendo filhos de pais cristãos, de mães cristãs, como também ali nas pontas dos orfanatos, das ruas, dos becos, das vielas, das ONGs, dos projetos, dos evangelismos de rua, das escolas, nas escolas. Tem muitas vítimas de mães que também não estão mais vivas dentro das escolas. E o Senhor tem nos levantado, não somente nos abrigos, mas nas escolas, professoras, cozinheiras, administradoras, voluntárias. É sobre nós que o Senhor tem nos chamado, para sermos um jardim. Ele já falou, eu já estou cuidando de você, estou te dando beleza, estou te dando testemunho, estou te dando dom, talento, estou cuidando dos seus sonhos, estou abrindo portas para você. Agora vai lá, pega os seus frutos selecionados e alimenta outras pessoas. Era sobre isso que eu queria, que eu senti no coração de gravar sobre esse vídeo.
e que o Senhor envie esse vídeo para as mulheres que Ele quer que recebam essa palavra e que essa palavra me floresça todos os dias. Que eu acho que até eu vou precisar ouvir esse vídeo algumas outras vezes para poder receber a influência que o Senhor tem através dessa densidade que nos chama para fora, para sermos igreja fora, para a glória dele. Ficamos por aqui e até os próximos vídeos.